bem-vindos ao vídeo de hoje, uma continuação das aulas que a gente tem tido, ultimamente, de mecânica quântica. Agora a gente vai estar falando sobre uma das maiores teorias revolucionárias desse campo da ciência, tá bom? Que é o efeito fotoelétrico. Eu já deixo avisado aqui que é muito bom vocês darem uma olhada em todos os outros vídeos, pelo menos os dois primeiros, porque são a base para tudo isso aqui. Você provavelmente, se não viu os dois, não vai entender os termos que eu vou usar agora. Então, assiste esses dois iniciais, que aí você vai ficar tranquilo aqui. Mas, fica tranquilo, não é nada muito difícil, tá bom? A gente vai seguir aqui primeiro para entender o que é o efeito fotoelétrico. Mas, temos que entender primeiro alguns tópicos. O que é um fotoelétron? O fotoelétron é simples de entender, tá bom? Aqui a gente tem o esquema de um átomo, aqui o núcleo, e aqui temos elétrons. Esquece essas faixas, tudo primeiro, tá bom? Essas bolinhas aqui são os elétrons. Acabei quebrando o orbital aqui sem querer. Essas bolinhas, quando elas se movem, os elétrons, elas acabam tendo muita energia para poder se movimentar. Aqui nesse caso não, porque está indo de uma orbital maior para uma orbital menor, ou seja, está perdendo energia. Mas nesse caso aqui, que está se movendo de uma orbital menor para uma orbital maior, ou seja, ganhou energia e está se movimentando, aqui nesse meio, no elétron que está se mexendo para outra orbital, a gente vai ter um elétron com muita energia, com mais energia do que o orbital anterior. Ou seja, ele está no estado de movimento que ele está solto e tem muita energia. Então, a gente já entende que isso daqui se chama fotoelétron. Por quê? Ele simplesmente absorveu um fóton inteiro e é um elétron, então fotoelétron. Sempre que ele estiver nesse estado de movimento, ele vai estar se chamando de fotoelétron, porque ele é um elétron que ainda está com um fóton absorvido nele. Assim que ele chegar na outra camada, na outra orbital maior, ele vai se fundir totalmente com esse elétron, com a energia. Então ele vai voltar a ser somente um elétron, agora um pouco mais energético, tá bom? É bem simples esse conceito. A gente vai para o conceito agora da frequência limite. A frequência limite é um pouquinho mais complexa, mas dá para entender ainda, tá bom? A gente vai dizer aqui primeiro que a frequência limite ela vai estar com uma letrinha que se chama W, tá bom? Aqui também tem o W, que eu usei ele para representar algumas coisas. A frequência limite é o que a gente vai usar agora para entender essas coisas aqui, tá? Vamos com calma. O fóton é a partícula da luz. No último vídeo a gente viu que o fóton, a luz, ele pode ser tanto como uma onda, tanto como partícula. Então a gente vai estar tratando aqui ele como uma onda, tá bom? Como eu disse, dependendo do estudo, você pode tratar ela de uma forma ou de outra, tá? Aqui, nesse caso, a gente vê o que a gente viu no último vídeo, um elétron se movendo para um orbital menor, de menos energia, e quando ele faz isso, nesse movimento aqui, ó, do maior para o menor, ele emite um fóton, ou seja, ele emite luz. Emitindo um fóton com a energia que ele vai estar perdendo, tá bom? Por exemplo, se ele é um fóton de energia 5 e está se movendo para uma camada de energia 2, ele vai estar emitindo um fóton de energia 3, que é o que sobra, tá bom? Então esse fóton vai ter 3 de energia e ele vai estar conseguindo se movimentar para a camada dos que tem 2. É bem simples de entender, é só isso mesmo. É bem básico. Mas agora a gente vai para outra questão, que é o reverso. O que acontece quando um elétron de camada menor vai para um de superior, vai para uma energia mais alta? E como isso acontece? Isso é algo que parece bem difícil de explicar, e realmente é, mas entendendo a frequência limite fica bem fácil. Dependendo da frequência que você estiver jogando de fótons em uma placa, por exemplo, os elétrons lá podem ou não se mover. Claro, você não vai ver isso porque são átomos, então nem pense em testar isso porque não dá para ver. Mas, dependendo da frequência, por isso que eu botei interrogação, a gente não sabe que frequência é essa, mas nesse caso, ela conseguiu sim movimentar o elétron de uma camada menor para um elétron, para uma camada, uma orbital maior. Então, qual é essa energia? Qual é esse fóton que está conseguindo movimentar ele assim? Aí a gente já vai para uma coisa que se chama frequência limite. A frequência limite é básica. Vamos imaginar que temos esse elétron da frequência 2 agora, tá bom? A gente está com ele
na camada 2 ele tem 2 de energia. 2 de qualquer tipo de energia, a gente não vai estar adotando grandezas. Ele tem 2 de energia. Esse é o limite da orbital, ou seja, esse vai ser o limite de energia do elétron. Se o fóton com 2 de energia bater nele, ele simplesmente vai absorver essa energia, e como ele vai estar com muita energia, que é o máximo, é a frequência limite, é o máximo de energia que ele pode pegar, ele simplesmente vai pegar essa energia e vai se movimentar diretamente para o próximo orbital, que aí vai ter a energia certinha dele que ele está agora, tá? Mas então, qual seria a energia desse fóton para poder ter conseguido movimentar ele para cá? A gente pode botar aqui um outro exemplo, não vamos estar mais usando aquela energia ali. A gente vai estar colocando que uma coisa bem simples, tá? O W, a frequência limite, né? O máximo de energia desse carinha aqui, ó, ele é 2, tá bom? Ou seja, a gente já vai ter aqui o limite, a frequência limite dele, tá? Aqui eu fiz uma besteira, mas a gente resolve agora. Tudo bem que tá um pouquinho errado, mas aqui, por botar ao contrário. Deixa eu só pegar um giz aqui para ajeitar isso. A gente faz aqui na hora para não perder o vídeo, né? Se perder o vídeo, ele ferrou de vez. Ele já está com esse conhecimento todo, né? Bom, deixa eu só ajeitar aqui, vamos lá. Depois eu ajeito o outro. A frequência limite desses elétrons é 2, tá bom? Qualquer um que estiver nessa camada aqui vai ser sempre 2. Aqui, o que era para estar reverso, tá bom? Era para esse elétron estar aqui, me desculpe. Quando esse elétron que estava aqui, na primeira camada, receber a energia suficiente para poder se movimentar para a próxima, ele vai conseguir para a próxima camada, para o próximo orbital. Mas a gente tem aqui a frequência limite 2, que é o que ele precisa para ir para a próxima, para a maior. Mas ele está recebendo um fóton de uma frequência só, de uma energia. Ou seja, ele vai absorver essa energia 1 e vai ficar lá parado, vai continuar na mesma orbital. Por quê? Simplesmente não vai para a próxima, porque ele não tem 2 de energia. É simples assim isso. Agora, o que acontece quando a gente tem a frequência certa? Se a gente, por exemplo, colocar aqui, ó, a frequência certa, a gente já pode descobrir essa frequência ali. Como esse elétron precisa de 2, se ele receber um fóton de 2, ele vai conseguir ir para a próxima camada. Claro, isso aqui está errado, isso aqui tinha que estar aqui, tá bom? Esse fóton tinha que estar ligado aqui. Se esse fóton bater nesse elétron, dando 2 de carga para ele, ele vai conseguir finalmente se movimentar para a segunda orbital, que é a orbital de maior energia. Aí não vai ter reflexão, não vai ter nada. Ele pegou toda a energia do fóton e consumiu toda a energia do fóton, usando para ir para a próxima camada, tá? Agora, o que acontece se o fóton tiver mais energia do que é necessário? Simplesmente ele vai vir aqui. O fóton vai bater aqui, nesse elétron aqui de baixo. Esse elétron vai pegar toda a energia que ele precisa e a limite, obviamente. Ou seja, ele não vai consumir as 3, vai consumir 2. E o que sobrou vai ser emitido de volta pro que ele tiver ali, volta, na forma de 1. Ou seja, veio para cá, consumiu 2, sobrou 1. Tá bom? É bem simples até. Aí ele consegue aqui finalmente chegar, né, a camada maior. Esse é a frequência limite e o efeito fotoelétrico na mesma hora. Para você ver, é bem simples entender isso, pessoal. Esse é o efeito fotoelétrico. Quando um fóton bate num elétron e ele consegue adquirir a energia para ir para uma camada maior. Às vezes, acaba que a energia, né, a frequência é demais e ele simplesmente acaba rebatendo o que sobra. E é isso. Isso é o efeito fotoelétrico. E a gente usa de diversas formas hoje em dia. Isso aqui foi útil para diversas teorias que a gente vai ver mais à frente. Agora a gente vai vir para as duas equações aqui, que isso aqui já é uma coisa mais complexa, mas eu aconselho vocês verem, já que isso aqui é só um vídeo de curiosidade, tá bom? Albert Einstein, né, um gênio, sem dúvidas, veio e criou essa fórmulazinha aqui para a gente saber o momento de um elétron. O que é o momento de um elétron?
é o ponto mais forte dele, que vai ser esse P aqui, que vai ser a força maior que ele chegou, é o P, tá bom? Ou seja, a força maior, P, vai ser igual a constante de Planck, que é o H, que é aqueles numerozinhos que eu não apresentei porque é muito grande e é desnecessário. Vai ser a constante de Planck sobre lambda, essa letrinha grega aqui. O que é lambda? Lambda é simplesmente wavelength, tá bom? Wavelength é em inglês, vou passar para o português porque eu achei mais fácil de abreviar. Mas wavelength é comprimento de onda. E vai ser justamente o tamanho da energia que elas vão ter, tá bom? É esse 1, 2, 3, claro. Não é essa quantização, tá certa, né? Porque isso aqui não é basicamente o correto, eu só usei para exemplo. Mas isso é o comprimento de onda. O lambda é esse número... O lambda, que é essa letra aqui, é o númerozinho que está aqui, nos fótons. É simples assim. Aí você vai colocar esse número, vai colocar a constante de Planck em cima, dividindo eles vai ser igual à força que o elétron vai ter na maior parte, tá bom? A maior força que o elétron teve para poder se movimentar. É bem simples. Uma coisa que parece tão complexa, uma fórmula tão pequena, né? Isso é genial. Agora, se você estiver procurando uma forma de entender toda a energia que foi consumida, que foi criada, gerada, foi usada, mudou, foi emitida, você vai ter que estar usando essa fórmula da energia fotoelétrica, que significa o E é igual a energia, né? A energia do fóton, elétron, ou seja, é a hora que ele está se movimentando, vai ser igual ao W, que é o comprimento de onda inicial, e ao mesmo tempo também vai ser a frequência limite, porque não tem como ele ter mais ou menos do que isso, mais 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, aqui a gente já vai estar abordando a velocidade de um elétron, o que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, porque como vocês sabem, no primeiro vídeo eu expliquei isso, é impossível você saber o lugar exato que uma partícula está e ao mesmo tempo saber o lugar, a velocidade exata da partícula. Ou seja, eu vou mostrar mais equações mais à frente. Mas tudo isso acompanhado dessa teoria aqui mais facilitada que eu estou tentando fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque esse aqui foi bem trabalhoso, um pouquinho diferente dos outros. Eu já estou adentrando mais ainda no universo quântico. Então, se vocês gostarem, por favor, deixa o like e até a próxima!